Opa, aqui é o Fernas e vamos para mais um vídeo do canal. Tem uns seguidores aí que me pediram para eu fazer vídeos de exemplo de personagem, continuar aqueles vídeos que eu fiz. Eu fiz uns dois, né? Eu fiz o B, que é Bruhá, e eu fiz o B, que é um Bruhá chamado B, né? E eu fiz acho que é a Gabi, acho que é Gabi, é Miriam ou Gabi, alguma coisa assim, que é uma toreadora, né? Depende do jogo, ela tem um nome diferente. Acho que é Gabi. Mas que eu fiz no vídeo. E aí aqui eu vou apresentar uma terceira personagem, que é uma personagem que eu usei, né? Todos esses eu já usei, ou em alguma crônica, ou até joguei com eles, ou enfim. Mas normalmente a maioria eu coloquei numa crônica, ou alguém jogou com esse personagem numa crônica minha, né? Então o B eu joguei, a Gabi foi uma personagem que jogaram na minha mesa. Essa aqui é uma mistura dos dois. Eu joguei e coloquei numa crônica como NPC também. Eu joguei com essa personagem na V20, tá? Não na V5. E coloquei ela, eu menciono ela na minha crônica da Camarilla, né? Que tem aqui no YouTube. Quando eu joguei com ela, eu joguei com os gringos, tá? Uns Discord da vida. Ah, e eu joguei também na Twitch do Sérgio, né? Do Magias e Dragões. Lá no passado, já faz um tempinho aí. Essa personagem, o nome dela é Natasha, e eu brinco que é duas caras, né? Tipo o Two-Face lá do Batman, né? A ideia dela é que ela é uma ventríloca, né? Ela trabalha no circo, a história dela toda foi disso. Então, essencialmente, ela tem uma versão mais light, uma mais trágica, dependendo do público. Mas, de qualquer forma, a história dela é que ela trabalhou no circo. E o pai dela trabalhava no circo, então ela assim, era meio que de família e ela foi criada pelo pai, né? E aí, conforme ela foi trabalhando, ela foi criando talento de trabalhar com puppets, né? Bonecos. E aí, galera, beleza? Uhul, participei! Yes! E aí, ela trabalha com puppets, né? E ao trabalhar com puppets, ela foi fazendo um show dela, né? Então ela faz o show de puppets lá, de marionetes. E ela é ventríloca, então ela ia usando, né? Faz bem melhor que eu. Ia usando os bonecos pra falar, né? E esse era o show dela, ela foi ganhando um dinheiro, foi se destacando no circo, tal, fazendo isso. E só que aí conforme ela foi ficando mais velha, foi ficando adulta, né? Uma série de tragédias foram acontecendo na vida dela, até que ela ficou adulta e as tragédias encadearam de vez. Então o pai dela se machucou no circo, né, fazendo o trabalho dele, e aí ele ficou cadeirante e começou a ficar doente de saúde também. E ela teve que começar a sustentar ele, só que ela não ganhava bem o suficiente para isso, então ela começou a se envolver com pessoas ruins, né? E aí nessa que ela se envolve com pessoas ruins, ela se mete lá nas dorgas, né? Ela faz aquelas coisas e a vida dela começa a virar de ponta cabeça, né? De fato, ela começa a ficar mais famosa e trazer mais pessoas pro show dela e ganhar mais dinheiro, mas ela adquiriu esses vícios e esses problemas e ela tá numa situação assim, bem trágica, né? E ela começa a ficar louca, tá? O estresse é tão grande e o uso dos entorpecentes, né? E aquela coisa toda vão danificando a cabeça dela de forma que ela enlouquece, tá? E aí um malcaviano acha isso maior barato e morde ela, abraça ela, transforma ela numa malcaviana, né? E essa loucura faz com que ela acredita que os puppets dela sejam reais de fato, né? Então ela tem o urso, né? Yeah! Uhul! E o urso de fato interage na história e ele é um personagem que participa. Então, de vez em quando ela tipo apaga e o urso fica agindo por ela, entendeu? E o urso vai andando e fazendo as coisas por ela. Ele é real, assim, é como se fosse ela mesmo, só que no corpo do boneco, né? E aí fica essa coisa do urso ser ela ali, conversar com ela, faz um high five e tal, conversa, explica. E ele é diferente dela, ele tem a personalidade do urso, ele é arrogante, ele é preguiçoso, ele é meio charlatão, ele Não fala assim mal de mim, não! Eu não falo mal de você na frente dos outros! Por que você faz isso comigo, cara? O que eu te fiz? O
que eu te fiz? Cala a boca, urso. Deixa eu terminar. Então é isso, o urso ele é diferente, né? Mas ela tem um jeitinho, assim, ela é mais inocente, ela gosta muito do pai dela, ela tenta ajudar o pai dela, ela tem essa conexão mais humana e o urso é mais pilantra, né? Tá, cala a boca. Então esse é o ponto. Então o que acaba acontecendo, né? Tem essa conexão dos dois e, enfim, né? Ela acaba se aventurando e sempre lidando com essa situação que de vez em quando o urso toma o controle, né? Teoricamente ela teria mais puppets, mas eu acabei nas duas crônicas que eu fiz, que ela participou, eu foco só no urso, porque fica mais fácil, até para as outras pessoas entender, né? Mas eu tinha inicialmente pensado em vários puppets, né? Vamos usar o personagem em si, né? Ela acaba tendo aqui, eu tive que fazer a ficha dela, né, da 5ª edição, porque eu só tinha ela na 20ª edição, na V20. Então o que eu fiz aqui foi, mas a essência é a mesma, tá? E aí meio que traduzindo ela pra cá. E obviamente que a ficha da V20 é bem diferente da ficha da V5, né? Mas vamos lá. Ela tem um alto carisma, até pelos shows que ela consegue fazer, a manipulação dela é alta, ela também consegue, né, convencer todo mundo das artimanhas, das coisas, do show. Ela tem uma capacidade boa de ficar em público e de autocontrole, né? Ela é normal, né, de inteligência, ela tem bastante percepção de sentidos, ela usa auspícios, e é uma forma dela usar, né, exatamente o auspícios, tal, né? E o auspício ajuda muito ela no dia a dia. E a terminação dela é meio fraquinha, assim. Até por ela estar meio já fora de si. Ela tem o atletismo 2, aí o craft, ela sabe fazer os próprios puppets, né? Ela é uma boa motorista, ela sabe usar arma de fogo, até pelo dia a dia que ela... as noites que ela andou tendo aí, né? Com as pessoas mais esquisitas, ela também sabe usar arma branca, ela sabe se esconder, né? Ela aprendeu a se esconder até para fugir enfim, dos problemas, né? Das regras. Etiqueta, ela sabe se portar em público razoavelmente, ela fazia shows, ela tem uma boa empatia, ela é boa na performance de ventriloquismo, ela tem... aí aqui eu botei sedução, mas aí que entra um ponto que eu queria trazer com vocês. Finanças, ela sabe administrar um pouco de dinheiro, dado que ela cuida do pai dela. Investigação e tecnologia, afinal, ela é jovem, né? E ela foi abraçada recentemente. Na V20 não existe predador, né? Então, aqui que eu tive que pensar. O que faz mais sentido para ela, né? Aí eu trouxe duas ideias. Ela pode ser Siren, e aí afinal ela tinha esse negócio de ter tido vários namorados, múltiplos namorados, porque ela precisava de ajuda e ela achava que os namorados iam ajudar ela e na verdade eles não iam, né? Só tiravam proveito dela. E então ela tem esse aspecto, tá? Secundário, mas tem. E eu poderia usar assim o Siren, e aí ela pega presença, e isso explica alguns relacionamentos que ela pode ter. Outra coisa que eu achei que seria legal, mas aí teria que mexer um pouquinho no background, é colocar ela como Cleaver, né? Que é aquela que se alimenta da família, né? Aquele seria um bom background para ela também, porque ela poderia não só ter o pai dela, como parentes e amigos que ajudam a cuidar do pai dela e coisa do tipo. E aí ela se alimenta dessas pessoas, né? E ela vai manipulando todo mundo e ninguém sabe que ela é uma Kindred, né? Uma vampira. Então acho que seria também um predador bem legal. Eu fiquei na dúvida entre os dois, tá? Aqui porque é mais fácil botar o Siren, eu botei, mas na prática eu acho que se eu fosse jogar uma crônica com ela, eu faria ela ser uma Cleaver, tá? Aí os poderes dela, auspícios, né? Obviamente, os sentidos, ver o invisível, o Share Senses, que é aquele dela sentir as emoções dos outros, mas porque na V20 ela tinha telepatia e aquelas coisas que são mais avançadas, né? Mas em tese eu poderia usar aqui o Premonição também do level 2, seria outra que faria sentido para ela, porque ela tem as visões e tal. Presença, mais por causa do Predador aqui, tem esse level 1 do O, e Ofuscação, que é o se esconder lá do Cloak of Shadows, que é aquele de ficar quietinho e se esconder, né? Obviamente que se fosse usar o Cleaver, eu acho que ela provavelmente teria
teria algum outro aqui, algum outro poder. Não teria presença, aí eu botaria em ofuscação. Tem que lembrar o que o Cleaver faz, eu não lembro agora. Mas enfim, aí mexeria um pouquinho nos poderes, né? Aqui, né, ela tem como touchstone o pai dela, né? E a convicção, ela protege os idosos, né? Ela tem essa ideia de que ela tem que proteger principalmente os mais vulneráveis, né? Ela tem essa questão, ela é uma boa pessoa, em essência, né? Ela só se perdeu na vida, digamos assim. E aí, de vantagens, ela tem a beleza que veio do Predador, ela é bonita, então se ela não tivesse esse Predador, se fosse o Cleaver, eu ia comprar esse Merits, né? Ela tem um amigo do circo aqui, um herd, né? Que é um rebanho, né? Que ela se alimenta. O Carniçal, um ex-namorado da época do colégio que ajuda ela a cuidar das coisas. Recursos que ela tem dos shows que ela fez, né? E que ela faz ainda de vez em quando. E aí eu coloquei essa habilidade que eu achei legal, dado que ela usou lá as dorgas, né? Ela, na verdade, eu coloquei como qualidade. Em vez de pegar a desvantagem do vício, ela tem a qualidade de que quando ela bebe sangue de alguém que usou, ela ganha mais um dado, né? E o refúgio, que é a casa do pai, que é um refúgio bem simples, então é level 1, né? E aí ela tem, que ela nem sempre vai pra lá, mas eventualmente ela vai pra lá. E aí as desvantagens, ela tem a falha lá do predador, né? Do ex-amante, né? Aí ela tem o defeito da água benta, que fere ela, né? Como fogo. E ela não ataca idosos, né? Obviamente, e é exatamente ligando lá com a convicção dela, né? Então essa é a ideia da personagem. Obviamente que tem essas duas versões aí, né? E aí vejo o que vocês acharam dela. Mas a maior graça, obviamente, é usar o urso no meio e aí ele acaba... eu sou a melhor parte. E aí acaba ficando interessante, tá? O jogo. Tchau, galera! Eu não dei tchau ainda. Agora deu sim. Não!